ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia pros bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? Eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Não. Limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Este vereador estava defendendo a escravidão em 2023. Salton Garibaldi e Aurora usavam mão de obra análoga à escravidão. Empresa terceirizada oferecia mão de obra para as vinícolas e mantinha 200 trabalhadores, agora resgatados em situação análoga à escravidão na Serra Gaúcha. Bom, 3 homens conseguiram fugir dessa situação e olha o que eles relataram. Condições degradantes, atraso nos pagamentos dos salários, violência física, longas jornadas de trabalho e alimentos estragados. Eles eram coagidos a permanecer no local sob pena de pagamento de uma multa por quebra do contrato de trabalho. A busca feita no local simplesmente encontraram uma máquina de choque elétrico e spray de pimenta usado contra os trabalhadores que reclamavam da situação. O dono da empresa que fazia isso pagou 40 mil reais e tá solto. É isso que vale a vida de 200 pessoas escravizadas. 40 mil reais. Então você coloca aí que a sua vida vale 200 reais, tá? Quando isso tudo foi à tona, uma entidade industrial da cidade de Bento Gonçalves disse que o trabalho escravo está relacionado à falta de mão de obra e sistema assistencialista, ou seja, eles estão culpando o Bolsa Família por terem que escravizar as pessoas. É isso mesmo que você ouviu. O Brasil, de fato, publicou a nota de esclarecimento, de posicionamento deles, que diz isso daqui, ó. Situações como esta do trabalho escravo estão também relacionadas a um problema que há muito tempo vem sendo enfatizado e trabalhado pelo SIC, Bento Gonçalves, e pelo poder público local. A falta de mão de obra. Então a necessidade é escravizar pessoas? E a necessidade de investir em projetos e iniciativas que permitam minimizar este grande problema. Talvez se vocês quiserem pagar pelo trabalho, já vai melhorar, porque tem muito desempregado no Brasil. Mas não é por isso que as pessoas vão aceitar ser escravizadas. Há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que mesmo assim encontra-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista, o Bolsa Família, que não tem nada de salutar para a sociedade. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo as pessoas não aceitam trabalhar por salários ridículos, condições degradantes de trabalho, porque elas estão recebendo o Bolsa Família. E eu digo para vocês, graças a Deus que existe um assistencialismo para que as pessoas não precisem submeter a tortura, a violência física e a um salário com condições degradantes e a ser mantido em cativeiro. Graças a Deus que as pessoas não precisam se submeter a isso. Ninguém escolhe ficar ganhando Bolsa Família para não trabalhar porque quer. É para a pessoa não morrer de fome. E se ela tivesse um emprego que lhe desse condições de sobreviver sem assistência, pode ter certeza que ela faria, porque os estudos já comprovam que quando as pessoas conseguem uma renda para sobreviver, elas deixam o Bolsa Família. Porque existe uma renda máxima da família para que a pessoa possa ser beneficiária. Então, olha como que funciona a lógica racista e escravista dessas pessoas, gente. Olha o absurdo que a gente chegou. Eu acho que este vereador deveria ter o seu mandato cassado e, além disso, a gente deve exigir a punição tanto da empresa terceirizada quanto das empresas que contrataram a empresa terceirizada que estava escravizando trabalhadores. A gente não pode mais tolerar esse tipo de discurso na sociedade. Nós vimos entre 2018 e 2022 o pandemônio que o Brasil se tornou com a eleição de um ex-presidente abertamente racista, misógino, e que cometeu todo tipo de crimes contra a população e segue foragido lá nos Estados Unidos. A gente viu o que transformou a parcela da população que votou nele. A gente viu a ascensão do fascismo, do racismo e da impunidade aqui no nosso país. E isso não pode mais acontecer.
Agora eu quero que vocês pensem comigo o ponto que o nosso país chegou para a gente ter um vereador, um político, uma pessoa pública que trabalha para a população, se sentir na liberdade de defender a escravidão em pleno 2023 e ser racista abertamente num plenário em 2023. A pensar esse tipo de coisa é um absurdo, mas ela falar na condição profissional de político é um dos maiores absurdos dos últimos tempos aqui no Brasil. E isso é preciso que haja punição, é preciso que a perpetuação desse sistema racista e escravista aqui no Brasil cabe. É preciso que as autoridades interfiram, é preciso que esse vereador não só seja cassado, mas também seja punido, assim como essas empresas. É preciso que acabe esse ciclo de violência contra a raça, gênero e classe aqui no Brasil. Uai, seu app de vídeos curtos.